Olá, minha gente querida, tudo bem? Estamos de volta em mais uma sexta-feira para dar continuidade ao projeto Calmamente, projeto de meditações que veio trazer para nós a oportunidade, de trabalharmos a nossa saúde mental, de trabalharmos para desenvolver habilidades, que nós ainda não possuímos e que podem fazer toda a diferença, não só na nossa saúde mental, mas na qualidade de vida, da nossa vida como um todo. Tá? Não podemos esquecer que tudo, quando se trata do ser humano, está interligado. O corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo, tá? E é por isso que a meditação tem um valor tão grande, né? E é por isso que ela está sendo trazida em formato de projeto para vocês, né? É um trabalho que já vem sendo desenvolvido, né? Tanto no âmbito da saúde mental, através da gerência de atenção psicossocial, né? Nos CAPs, quanto também no setor de promoção da saúde, no setor de promoção e educação em saúde, que é a GEPS, todos os dois setores lá da Secretaria Municipal de Saúde. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso projeto, relembrando que nós estamos aí na terceira fase desse projeto, né? E vamos fazer a 10ª semana, a 10ª meditação, né, desse projeto que vai trazer para nós, né, a quarta emoção que nós estaremos trabalhando. E a emoção que a gente vai trabalhar hoje é o medo. Uma emoção que a gente vem experimentando, né, ao longo desses últimos meses, né, bastante frequente no nosso dia a dia, na nossa rotina, né, face a essa pandemia, as incertezas que isso nos provoca, né, e os traumas mesmo, né, relacionados às perdas, né, aos momentos de dificuldade com a própria doença e com outras que aparecem em consequência dela, né, ou que outras que se agravam até, né, só pelo clima que existe, né, em torno de tudo isso. Então o medo é uma emoção muito presente no nosso dia a dia. E para a gente começar a nossa conversa sobre o medo, eu queria lançar aqui uma pergunta para vocês a respeito do amor. Vocês sabem me dizer, né, como é que vocês entendem que seja o oposto do amor? Né? O que é que contradiz o amor? O que é o contrário do amor? O ódio? Se vocês me responderem que o ódio é o contrário do amor, né, vocês vão estar me dando a resposta que parece ser a mais óbvia. Né? Por muito tempo eu também acreditei que o sentimento naturalmente contrário ao amor seria o ódio, né? Porque quando a gente não ama, a gente odeia, né? Assim pelo menos nos foi ensinado, né? Não só pelos nossos antecessores, como por todos os veículos de comunicação, sempre mostraram o amor muito atrelado ao ódio, né? Como antítese, como o contrário. Né? Só que essa ideia de que o contrário do amor é o ódio não corresponde muito com a realidade. Tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Vocês têm uma ideia de que o amor, né, é a manifestação, né, mais pura, né, sobre aquilo que se conhece. Né? Então, quando você ama, você se doa, né, doa aquilo que você tem de melhor, né, para aquela pessoa, para aquela situação, né, para aquela condição que você está amando. Né? E você só faz isso, né, porque você tem pleno conhecimento daquilo que existe dentro de você e que você pode doar. Né? Então, o amor, né, para que ele se manifeste, uma das condições é que você tenha o conhecimento, né, dos seus sentimentos, né, e é lógico, daquela pessoa ou daquela situação para a qual você vai doar o seu amor. Então, uma relação de amor, ela acontece, né, em cima dessas bases. Né? Ela só pode se manifestar, né, mediante essa situação, essa condição de se conhecer, de conhecer a situação que você está amando. Tá? Então, o contrário disso, né, para que você não possa amar ou não possa manifestar o seu amor, né, ou se você manifestar esse amor,
ele vai ser manifesto de uma forma tortuosa, de uma forma inadequada, que provavelmente não perdure, né? Ou então até traga mais aborrecimentos do que alegrias, né? Esse amor ele precisa ser manifesto em cima de uma base de ignorância, tá? Então, ao invés de termos o pleno conhecimento para doarmos o nosso amor com segurança, né, com confiança, com esperança, nós doamos o nosso amor sem ter o domínio, né, daquilo que está sentindo de verdade, ou então daquilo que vai receber o seu amor, né? O amor é um sentimento que ele precisa dessa troca, né, entre quem doa e quem recebe, não é isso? E essa relação de troca, né, entre quem ama e quem recebe o amor, né, ela só se dá em cima de um movimento que só acontece quando você conhece aquilo que está sendo trocado, né? Quando você não conhece, tá? É nessa condição que a gente classifica como uma ignorância. Quando a gente fala de ignorância, a gente fala num sentido meio torto também, acreditando que a ignorância tem a ver com brutalidade. Não, ignorância tem a ver com falta de conhecimento, tá? Então, na falta do conhecimento, para que você ame, né, de uma forma saudável, tá? O que acontece, né, é que você termina agindo, né, mesmo com a intenção de amar, mas com a base, né, em cima dos medos, tá? Porque quando a gente não conhece alguma coisa, a emoção que a gente experimenta é de medo, tá? Então não é exatamente o ódio que se manifesta quando não existe o amor ou quando o amor adoeceu, né? O que se manifesta, né, quando o amor está sendo, né, manifestado de forma inadequada é medo, tá? E é por conta do medo que o ser humano termina reagindo das piores formas, tá? Se vocês consultarem a história, né, do mundo, da humanidade, vocês vão conseguir perceber um pouquinho disso, né, que a maioria dos grandes conflitos que aconteceu no mundo, né, iniciou com uma boa intenção, né, que pela falta de conhecimento sobre o que aquela boa intenção representava, né, e dos interesses e das condições que aquelas pessoas que estavam para receber essa intenção tinham, que não eram as mesmas, né, surgiu, derivado de uma ignorância, né, sobre si e sobre os outros, né, que esse sentimento de medo, né, surgiu e alimentou ódios, raivas que deflagraram guerras aí que aniquilaram milhares, milhões de pessoas, né? Então, pessoal, vejam que falar sobre medo, né, nos obriga, né, a trabalhar um pouquinho esse conceito da ignorância e do conhecimento. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, uma coisa mais palpável para nós, que a gente possa entender melhor, né? Pensando, por exemplo, numa questão de uma relação de homem e mulher, quando inicia aquela paixão toda, né? Que a gente se entrega mesmo sem conhecer a pessoa, né? Porque esse conhecimento, lógico, não tem como acontecer num prazo tão curto, né? Precisa que o tempo vá permitindo situações de convivência onde esse conhecimento possa ser, né, elaborado a respeito daquela outra pessoa, né? Então ali no início, né, que a gente está apaixonado e se declara e se entrega para aquela situação, né, a gente ainda não tem, né, o conhecimento de quem é de fato aquela pessoa, né? Isso é uma coisa que a gente só vem ter, né, com o passar do tempo. Isso todo mundo sabe, né? Que é assim que acontece. Então, o que acontece quando a gente se declara lá que diz que ama, né, que está apaixonado, etc e tal, né? É que a gente faz isso, né? A gente cria, né, dentro desse sentimento mais intenso e exacerbado do início,
a gente cria algumas ilusões, né? Por que a gente cria algumas ilusões? Porque a gente está amando, né, uma pequena parcela dessa pessoa, né? Mas a grande parcela que ela é, de fato, ela só vai ser mostrada com o tempo, né? Isso é inevitável, né? Mesmo que a gente não queira, mas é assim, a gente não tem nem como exigir isso, né, um do outro no começo de uma relação, porque não vai conseguir extrair, né, ali naquele momento, principalmente naquele momento que o sentimento está fervendo ali, né, de paixão, que é uma coisa que às vezes, e a maioria das vezes, até cega a gente mesmo para algumas realidades, né? E aí a gente termina se iludindo, né? E o que seria uma ilusão? Não seria exatamente essa questão de ignorar, né, o que de fato, né, aquela pessoa é e como ela se comporta e o que é que ela faz, o que é que ela pensa? A gente meio que desconsidera, né? Se a gente tiver contato ali com alguma coisa que a gente acredite não ser muito boa para nós, o sentimento que a gente está tendo ali na hora nos faz descartar, né? Só que descartando aquilo, né, a gente termina criando uma certa ilusão, né? E essa ilusão, né, alimenta, né, a nossa ignorância sobre a realidade daquela pessoa, né? Então, assim, baseado nessas ilusões que a gente cria, né, e que alimentam uma ignorância, é que a gente vai construindo os nossos castelos, né? Muitas vezes castelos de areia, né, que no primeiro vento, né, terminam caindo, desabando, né? Então, gente, vejam que o que eu expliquei no início, né, que as bases do amor, elas se constroem, né, elas são sólidas quando existe conhecimento, né, a gente consegue verificar isso nas nossas relações do dia a dia, não só de homem e mulher, mas as relações de trabalho, por exemplo, né, relações que exigem confiança, né, e que exigem conhecimento, né? Quanto mais conhecedor você for daquela realidade como ela de fato é, menos problema você vai ter. Isso é uma lógica, né? Isso é quase matemático, né? De tão lógico que é. Só que o ser humano não é matemático. O ser humano tem tem uma infinidade de situações que estão num processo de aprendizado contínuo, né? A gente não pode acreditar que todas as relações que a gente for ter e tudo que for acontecer na nossa vida, né, a gente vai saber fazer, né, sem ter aprendido, né? Então, muitas vezes são necessárias as experiências para que a gente possa, de fato, ter esse conhecimento prático, né, da vida, para dizer, não, agora, sabendo, conhecendo, né, eu tenho mais condições, eu não tenho perfeição. É diferente, eu não tenho conhecimento pleno de tudo. Não, mas eu tenho uma parcela melhor, uma parcela maior do conhecimento da realidade. E aí eu tenho mais segurança, eu posso ter mais confiança em depositar ali naquela pessoa, naquela situação, naquele trabalho, né, o meu melhor, né, o meu amor. Ok? E aí é lógico, se eu tenho mais condições de manifestar isso sem ter um problema futuro pela minha ignorância, né, então logicamente que eu vou ter mais sucesso, né, eu vou ter mais condições de ter mais alegrias do que tristezas derivadas desse processo todo. Por outro lado, pessoal, é importante que a gente não esqueça que nós estamos falando de emoções, né, que uma vez sentidas, tá, elas podem ser elaboradas depois como sentimentos duradouros, tá? Então, se a gente está falando de medo aqui, medos que às vezes surgem, né, por um episódio pontual, né, mas que deixam marcas para uma vida inteira, né? Então, essas marcas a emoção do medo vai nos deixando, né, e que vão enchendo o nosso copo emocional, né? Eu dou esse exemplo bastante nos meus atendimentos, né? As nossas emoções, né, elas têm um recipiente que elas vão preenchendo esse recipiente como um copo de água. Então, no copo de água, quanto mais água você coloca, mais ele vai ficando cheio. Se chegar ao ponto dele transbordar, é porque já não cabe mais, né? Então imaginem as emoções sendo acumuladas dentro do seu copo emocional e você não descarrega essas emoções, né? Você não dá vazão para essas emoções e vai chegar um momento, né, em que o seu recipiente emocional ele vai extravasar. Quando extravasa, geralmente é a doença que chega, tá? Então a gente tem que fazer essas diferenças e aprender, né, de uma vez por todas e praticando. Não existe milagre, né, que quanto mais
você sabe lidar com as emoções, reconhecendo, né, a presença delas, não negando, né? Se você negar que você sente medo, tristeza, raiva, esse copo vai continuar sendo preenchido, né? E sem você perceber, vai chegar um momento que ele vai extravasar e vai te trazer algum transtorno de alguma natureza, seja física ou seja mental, tá? Então o convite dessa semana é para que você possa, trabalhando essa emoção do medo, né, e reconhecendo que ela existe em você, já tendo se tornado de repente um sentimento de medo, né, que nasceu de uma ignorância, talvez de uma ilusão que você tenha tido, né, e que se decepcionou, se frustrou, né, e esse trauma te provoca medo até hoje, tá? Então, reconhecendo todo esse processo, que você vai ter condições, né, de descarregar um pouquinho dele, né, para que com o seu copo emocional mais vazio você possa abrir espaço dentro do seu coração para que você possa experimentar novas situações, ter novas experiências, né, e prosseguir na sua vida num processo, né, ininterrupto de aprendizado. Não é por outro motivo, né, eu tenho certeza que você pensa como eu penso, que a gente está por aqui, né? É para aprender. Tá bom, pessoal? Então vamos aprender a amar, vamos aprender a contornar, né, as situações de medo que acontecem na nossa vida. Vamos meditar, ok? Tudo de bom, pessoal. Um grande abraço, com muito carinho. Tchau, tchau.